qual será o canal do alimento para mim e para a tua vida nessa noite, amém? Soberano Deus, eterno Pai Celestial, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eis aí o teu filho, o teu ungido, o teu escolhido, a qual foi convidado pelo Espírito Santo de Deus para trazer a palavra para nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor venha usar, direcionar, capacitar como o Senhor tem capacitado. Ele não vem falar nada dele mesmo, mas sim o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Repreende todo espírito de andarilho que impede de receber aquilo que vem do alto para nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço, nós queremos a nossa vitória nessa noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Boa noite, gente, a paz do Senhor, amém? Boa noite, gente, a paz do Senhor, amém? Sentindo um pouco meio que cabisbaixo. Fico feliz por receber essa oportunidade. Fico feliz de ver meu amigo Wallace, meu irmão. Costumo dizer que o que eu sei hoje, muita coisa eu aprendi com ele. Costumo dizer que eu grito, ele prega. Fico feliz pela oportunidade que me concederam. Sou grato ao Espírito Santo, missionária Raquel. Eu tinha até brincado com a Raíra que normalmente as irmãs me chamam na quinta e por conciliar trabalho e igreja, às vezes eu não consigo, mas por Deus ele me dá essa oportunidade hoje. Gente, eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos que Deus colocou no meu coração, diretamente no tema, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, verso de número 56. Atos 7, 56. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já aviso logo, não tem que se mover, que a história acabou e que você perdeu. Deus vai entrar no ambiente pra operar. Pega na mão desse crente que tá do seu lado, eu vou te convidar a entrar comigo nessa noite. Ainda tem vida aí, cante, e mesmo que o cenário diga que é o fim, mas Deus está dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu garanto, eu afirmo pra você, que ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Diga pra essa pessoa que tá do teu lado, ainda tem vida aí. Tá, tem muita gente, mas pouco barulho, ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Atos 7, verso de número 56. E disse ele: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloque este pecado para eles. E tendo dito isto, adormeceu. Verso de número 8 para finalizar. E Saulo consentiu na morte dele. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia. Somente até aqui você pode tomar o nosso assento. Gente, quero ser bem rápido com aquilo que Deus colocou no meu coração. A Bíblia vai contar que
está dizendo sobre o tema em si. Ele vai querer falar sobre a história de um jovem chamado Saulo. Alguém que nasce na tribo de Benjamim, em Judá. Ele nasce sendo judeu e ao crescer ele vai se tornar aquilo que ele não nasceu para ser. Na época, muitos dos judeus que nasciam, eles se tornavam fariseus. Porque, e desde já eu queria dizer que fariseu ninguém nascia fariseu. Todo fariseu se tornava fariseu. Naquela época, eles nasciam judeus, eles cresciam judeus, só que com o tempo eles botavam a ideia na mente, no coração, que eles tinham que se tornar fariseus. E eu fui parando para entrar nesse texto, porque quando a missionária Raquel passou esse tema, eu vi que é um nome muito bonito, mas de uma intensidade muito forte. Eu costumo dizer que se a gente chega aqui para falar algo que a gente não viveu, ou algo que a gente não vive, a gente vai viver aquilo que a gente está falando. E eu, parando para olhar para esse texto, eu pude perceber, foi algo que me confrontou um pouco, porque bem sabemos nós que judeu, quando ele nasce com um único objetivo: servir. Só que esse texto está me confrontando e está dando um nó na minha cabeça, porque alguém que era para estar servindo está julgando. E não tem como eu falar de Saulo sem contar o final da história de um homem chamado Estevão, um homem de Deus, primeiro diácono. E o texto vai dizer que esse homem, ele tem uma palavra e ele vai morrer por conta dessa palavra. A palavra desse homem é que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, Josué. E isso me confrontou porque ele vai morrer por conta dessa palavra. O texto vai dizer que as pessoas vão pegar, os fariseus, eles vão pegar pedra para apedrejar Estevão. E isso deu um completo nó na minha cabeça, Wallace. Porque eu fiquei pensando, tem alguém tacando pedra. Eu sei que tem alguém tacando pedra para proteger algo que é limitado. E o que me prendeu no texto foi olhar para Estevão e ver que ele está morrendo para colocar na cabeça de alguém que Deus é maior que algo. Tem alguém tacando pedra porque prefere valorizar o ambiente que é criado por nós. Só que o que me prende no texto é perceber que tem alguém que está querendo colocar na cabeça da outra pessoa, mesmo num momento difícil, que Deus é maior que as limitações. Que Deus é maior que os nossos problemas, que as nossas dificuldades. E eu vou além. O texto vai dizer que ele não somente fala isso, e quando ele vai ser levado para o sinédrio, para ele ser apedrejado, o texto vai dizer que ele vai contemplar os céus abertos. E eu fiquei olhando no texto, se alguém achou, por favor me diga, o momento em que Estevão contempla os céus abertos e Deus opera o livramento. O momento em que Estevão olha para o céu, contempla os céus abertos e vê o anjo descer. Eu sei que fica um pouco difícil de falar, mas foi algo que me confrontou. A tendência para quem está passando num momento difícil e faz a obra do Senhor e contempla os céus abertos, é imaginar que Deus vai descer e vai operar o livramento. É imaginar. A tendência é Deus descer, abrir o caminho, quebrar as correntes, tirar os espinhos. E isso eu aprendo desde novo. Eu aprendo que a tendência em fazer a obra e contemplar os céus abertos é imaginar que Deus vai descer e vai... Só que em momento nenhum tu vê Deus enviando um anjo para matar quem está errado e deixar vivo quem está certo. E isso me prendeu no texto, porque eu queria entrar na história de Saulo e eu queria saber o porquê que Deus abre o céu, mas não opera o livramento. E aí entra o verso de número 57. E depuseram as vestes na mão de um jovem Saulo. Em outras palavras, e estão prestando contas com um jovem Saulo. Se estão prestando conta com um jovem Saulo é porque ele tem respeito dos homens. E foi aí que eu entendi o porquê que Estevão contempla os céus abertos, mas Deus não opera o livramento. O texto diz que Saulo consente na morte de Estevão. E foi aí que eu entendi o porquê que tudo isso acontece e Deus não desce. Por quê? Porque tem alguém que tem o respeito dos homens, mas não tem um coração aquebrantado. E tá aí um problema, Wallace. Quando a gente tem o respeito de muita gente, mas não tem o coração aberto. Tá
aí o maior problema, quando a gente tem o respeito de um povo, mas o coração é fechado. E entra o verso de número, e entra o capítulo de número 8, e minha mãe costuma dizer que entra em ser alguém que vai mudar o nível do crente. Vai entrar em ser alguém que muda o nível, a adoração da igreja. Até porque esse povo, ele nasce judeu, ele aprende o que o judeu faz, como o judeu se veste, só que ele decide se tornar aquilo que ele não nasceu para ser. Ele decide fazer aquilo que ele não nasceu para fazer. E o texto vai adiante, vai dizer que Saulo consente a morte de Estevão, só que logo no primeiro verso do capítulo 8, vai dizer que ele assola a igreja. Então me parece que Deus está usando a morte de Estevão como instrumento para quebrar o coração de alguém. E foi aí que eu entendi o porquê que a gente passa por luta, o porquê que a gente passa por prova. E entra aquela palavra que a gente entra dentro da igreja e revela que Deus está com a gente. Eu vou falar de algo próprio. No final do mês passado eu estava internado. E eu fiquei me perguntando para Deus, por que eu estou aqui? Se o Senhor falou para mim que ia levantar, que o Senhor ia fazer, em outras palavras, se o Senhor abrir o céu, por que eu estou na cama desse hospital? E foi aí que Deus falou, se eu não te colocasse nessa cama, você não era tão crente como está sendo. E, em outras palavras, hoje eu vim falar para alguém que a luta está batendo na porta, a prova está batendo dentro de casa, o desespero está chegando, só que é esse desespero que está te fazendo mais crente, é esse desespero que está te fazendo adorar. Você tinha mais de um motivo para não estar aqui hoje, para estar em outro lugar, só que Deus é tão bom que Ele abriu o céu e nos deu o livramento. Deus é tão bom que Ele abriu o céu e nos desceu com um anjo. Por quê? Porque se Ele descesse com um anjo, você está em qualquer lugar, mesmo na igreja. Saulo, consciente da morte, logo após ele vai assolar a igreja. Assolando a igreja, o texto vai dizer que não diz, mas não me impede de imaginar, que ele assola algo que ele quer parar. Só que a perseguição que esse povo tem com a igreja não vai parar a igreja. A perseguição que vem para matar não mata. A perseguição que vem para calar a voz desse povo não cala. Então me parece que Deus tenta quebrar o coração de alguém, mas alguém persiste em continuar a fazer o que Deus já falou que é para parar. Então eu entendo que Deus já deu o sinal que não é para fazer e tem alguém fazendo. Deus já falou que não quer andando junto e tem alguém que continua junto. Só que o texto ele vai ser enfático em dizer que Saulo persegue a igreja, ele fala com a igreja, ele mata quem está vivo, ele prende quem está solto, ele tira a liberdade de quem pode andar. E em um momento ele vai ouvir falar que em Damasco vai ter alguém que continua falando o nome de Jesus. Então eu percebo que tem alguém que mata, mas ao mesmo momento que tem alguém que mata e cala, tem alguém que não para de adorar. Isso vai incomodar quem está adorando, porque se levantaram para parar a pessoa e a pessoa continua de pé. Se levantaram com palavra, com afronta, para tentar diminuir o que Deus levantou, só que a pessoa continua adorando. E o texto diz que Saulo ele põe um plano no coração. Estou chegando onde eu quero. O texto vai dizer que Saulo ele põe um plano de ir em Damasco, matar quem está vivo, prender quem está solto e tirar a liberdade de quem fala de Jesus. Pegue na mão desse crente que está do seu lado, eu vou te convidar a entrar comigo nessa noite. Pegue na mão desse crente, hoje é noite de campanha, pegue na mão desse crente, fala, ele foi para matar, tá fraco para quantidade, ele foi para matar. Só que a caminho Deus já estava falando com ele. E qual é a palavra? O texto vai dizer que Saulo ele está a caminho de Damasco e quando ele está chegando em Damasco, uma luz vai brilhar no meio do caminho dele. E essa luz não vem para aplaudir os feitos de Saulo. Essa luz que aparece no meio do caminho não veio para enaltecer quem Saulo se tornou. Essa luz veio para matar o personagem que Saulo criou e quem Deus queria que ele já fosse há muito tempo. Poucas pessoas entenderem que eu vou repetir isso. A luz que brilha no caminho não brilha para aplaudir Josué, aquilo que Saulo está se tornando. E isso dá um nó na minha cabeça, porque me parece que a luz está brilhando para
converter alguém. Não, a luz está brilhando para resgatar a identidade de quem já era para ser e não está sendo. Eu vim levantar, eu vim falar aqui tem mão para levantar e boca para dar glória. Eu sei que você tinha mais de 1000 motivos para estar em qualquer lugar, menos na igreja. Mas hoje tem uma luz que está brilhando aqui, que não é para enaltecer o personagem que você criou. Tem uma luz que está brilhando aqui, que é para resgatar a identidade de quem canta, de quem prega, de quem carrega o corpo. A luz ela brilha, já estou terminando, é bem rápido. A luz ela brilha, e o texto vai dizer que Saulo ele vai cair com o rosto em terra, vai ficar cego. E isso me chama muita atenção, porque Saulo é tão temido, pastora, que em momento nenhum eu vi algum homem fazer o homem mais temido cair ao chão. Ele só caiu no chão diante de Deus. Deus ele é tão bom que ele deu chance, ele tentou quebrar o coração lá atrás. Só que aqui não adianta mais quebrar o coração, aqui tem que cair no chão. Deus ele é tão bom que ele falou a semana inteira. Um crente que achou que a luz estava brilhando e aplaudiu o personagem. E eu sei que o personagem que você criou ele é muito forte para ganhar o respeito, para manter as coisas em aparência de quem está forte, mas está fraco, de quem está feliz, mas está triste. Mas e quando você chega em casa, que você fecha aquela porta, põe a cabeça no travesseiro, apaga as luzes, quem é que sobra? O personagem que você criou para sobreviver? O personagem que você criou para se manter, para manter o respeito, para manter as aparências de alguém que está vivo, mas está morto? De alguém que está feliz, mas quando chega em casa a primeira ideia é pensar em se matar? De alguém que está feliz dentro da igreja, quando chega em casa a crise da ansiedade bate? Eu sei que o Saulo que você montou é muito forte para manter as aparências de quem está forte, mas quando chega em casa o pensamento é parar, é desistir. Só que quando você tira essa armadura do peito, quem é que sobra? E o que me parece aqui é que Saulo ele teve mais de uma chance de se tornar aquilo que Deus chamou para ele ser. Finalizando, fecha a Bíblia aqui já. O texto vai dizer que a luz que brilha em Damasco não brilha apenas para converter. A luz que brilha em Damasco brilha para resgatar uma identidade de quem nasceu para ser e não é. A luz que brilha em Damasco não brilha para aplaudir os feitos que o personagem Saulo, temido com respeito, se tornou. A luz brilha para fazer Saulo voltar a ser servo, o que ele nasceu para ser, o que o povo que anda com ele nasceu para ser. Só que o que vai mexer com a minha cabeça, eu finalizo, não vai ser a luz que brilha em Damasco que faz Saulo ficar cego, não foi a voz que diz Saulo, por que me persegues? É quando Saulo está dentro de um quarto, Alice. Eu posso imaginar, o texto não diz, mas não impede de conjecturar, que ele está dentro de um quarto escuro, com fome, com sede, e depois de tudo que ele fez com a igreja, ele está com medo do julgamento. Porque a ideia de quem mata um dia é morrer. A ideia de quem faz mal é entender que pode receber o mal também. E o texto vai dizer que Saulo está dentro de um quarto escuro, com sede, com fome, e Deus ele vai falar com Ananias. A palavra que Deus vai dar para Ananias é: Ananias, vai à rua que é chamada direita, que eu vou te enviar em um servo, você vai impor as mãos de um servo. E Ananias ele pensa: em quem que eu vou impor as mãos? Em alguém da casa? Não, em Saulo. O texto vai dizer que Ananias olha para isso e ele vai falar: esse aqui eu já conheço. A história desse aqui. Só que lá atrás, Saulo ele vai dizer que quer ir em Damasco para matar quem está falando de Jesus. E como eu disse, Ananias aqui agora está me mostrando que ele já sabe quem é Saulo. Ele conhece Saulo. E mesmo assim ele está adorando. Então me parece que Saulo não sabe que lá já conhecem o nome dele. Contrapartida, tem alguém aqui que sabe que pode chegar alguém que quer calar a minha voz, mas continua fazendo.
Porque reino, eu aprendi com a minha mãe no meu pior dia, com meu pai. Reino é isso. É a gente tomar facada na segunda e na terça, tá aqui cantando. Que se Deus quiser fazer, e se Ele quiser. Só que o texto vai dizer para Ananias, mesmo com medo, Ananias, vai que eu vou, impõe as mãos. E quando Ananias chega, eu posso imaginar a Saulo, Wallace. Eu imagino ele dentro daquele quarto, com sede, com fome, cego, esperando o julgamento, esperando a morte. Só que quando Ananias chega, ele chega falando, irmão Saulo. Isso prendeu a minha mente para finalizar, porque o maior milagre não é a luz que brilha para matar o personagem. O maior milagre é alguém chegando achando que vai ser maltratado e Deus falar, irmão. O maior milagre não é alguém cair no meio do caminho, matar o personagem no meio do caminho, não. O maior milagre é ele estar chegando, esperando a morte e ele falar, irmão. Irmão, em outras palavras, parece que Ananias, me parece, eu não sei, me parece que Ananias está chegando para a sala e está falando, eu sei que você veio aqui para me matar. Eu sei que você veio aqui para calar a voz do meu povo. Mas o meu Deus mandou eu vir aqui para te fazer sentir em casa. Me parece que Saulo está esperando a morte e Deus está dando vida. Eu não sei quem tem mão para levantar a boca para dar glória, mas eu vim falar algo que pode ser clichê, mas não é. Eu não sei o que você pode estar esperando, eu estaria esperando, mas Deus está dando vida nessa noite. Tem alguém dentro de um quarto que está com sede, com fome, com medo. Só que parece que Ananias está chegando lá e está dizendo que Deus ainda não te esqueceu. Que hoje mesmo Ele vai te levantar. E tudo que Ele te prometeu. E o anjo que está entrando aqui nessa noite, que se a tribulação te derrubou. E com certeza Deus não é culpado, não. E como Ele sempre esteve teu lado. Meu Deus está contigo. Se Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé, que já é garantido. Meu Deus está contigo. O Deus do impossível, vitória vai tirar. Até na sepultura, Ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Ele faz e pode acreditar. Meu Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. E me parece que o cenário é de morte, mas Deus está dando vida. E eu vim na minha casa com um único intuito hoje. Não é falar que Deus está matando o personagem. Não é dizer que Deus está tirando. É dizer que Deus não te esqueceu ainda. Hoje é noite de você largar essa ansiedade e correr pro altar. Porque Deus não esqueceu, Ele continua escrevendo a tua história. Mas Ele deu essa oportunidade em nome de Deus.